Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo lírio, lirioê, colhendo lírio, lirioá, colhendo lírio pra enfeitar nosso congá, colhendo lírio, lirioê, colhendo lírio, lirioá, colhendo lírio pra enfeitar nosso congá. Ora, iê, mamãe Oxum, ora, iê, a minha mãe das águas, ora, iê, a mãe das águas doce, a mãe das cachoeiras, olha que delícia! E nós estamos aí no mês de Oxum, não é mesmo? Olha que coisa gostosa, como é bom falar de Oxum. E por falar de Oxum, hoje o nosso assunto vem muito ao encontro do que é um banho. Olha, tem coisa mais gostosa que nós podemos tomar um banho de cachoeira. Imagina só, que delícia! Nós tomarmos um banho diretamente das águas, das fontes de nossa mãe Oxum. Hoje nós vamos falar sobre Amaci na Umbanda. Eu sou André Luiz, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. Hoje eu e minha esposa Aninha de Oxum vamos falar sobre o Amaci na Umbanda, o ritual do Amaci. Semana passada nós falamos sobre a coroação. Como falar de coroação e não falarmos do Amaci, né? Esse ritual tão bonito, esse ritual que veio para nos conectar com os nossos mentores espirituais. Este ritual que veio para nos conectar com os guias, com os mentores e com os orixás. Então, vamos lá ao nosso conteúdo. Amaci na Umbanda. Lembrando que esta é uma forma de ver da Casa de Oração Pai Oxalá, de seu dirigente, seu Pai no Santo e dos filhos. E caso você, meu amigo, que está me vendo agora nas redes sociais, caso o seu pai tenha uma opinião diferente da nossa, ele está certo, ele está correto, ok? Afinal de contas, é ele que dirige a sua casa, é ele responsável pelo seu ori, pela sua cabeça. Um dos rituais de maior importância é o Amaci. É ele que traz ao médium umbandista, entre tantas outras coisas, as sensações, a certeza de sua escolha, da sua opção em seguir o sagrado pelos caminhos da nossa Umbanda. Isso mesmo, quando eu disse seguir o sagrado pelos caminhos da nossa Umbanda, é porque existem várias formas, vários caminhos de seguir o sagrado. Podemos seguir através de várias religiões, mas nós, umbandistas, seguimos o sagrado através da Umbanda. E o Amaci é o banho que faz com que nós consigamos ter essas sensações, ter a certeza de que ali, no terreiro de Umbanda, no solo sagrado, no chão do Congá, é o nosso lugar, o lugar do umbandista. Amaci quer dizer amaciar. Olha que interessante. Tornar receptivo, estar pronto para. Isto é o Amaci.
Isto é a palavra Amaci. Não é apenas um ritual de iniciação. É um sacramento. É um sacramento com uma ritualística própria, onde todos os médiuns, umbandistas, iniciantes ou não, devem passar por ele. Seu objetivo maior é preparar o médium para perceber, para sentir, para ser sensitivo às percepções energéticas, ou seja, receber as energias e não só recebê-las com sabedoria e com equilíbrio. Não adianta nada nós recebermos esta energia se não sabermos como equilibrar esta energia. O que fazer com ela? Temos sim que recebermos a energia e sabermos como manipular, como nos equilibrar com esta energia, usando a sabedoria do Pai Oxóssi, o conhecimento de Mãe Nanã. O Amaci, ele fortalece, ele consolida a ligação do médium com o orixá e com as suas energias. É através do Amaci que o médium consegue se fortalecer e consolidar, consegue sentir a vibração, a energia do orixá ao qual foi entregue a sua coroa. No dia tão esperado, que é o dia da coroação do médium, simultaneamente é feito o ritual do Amaci. A lavagem de cabeça, a lavagem do chakra coronário, a oferta, a preparação daquele ori, a preparação daquela cabeça para o assentamento de todos os orixás que constituem aquela específica coroa. Durante a coroação é feito o Amaci, é feito a preparação para que o médium consiga se conectar de uma forma mais fácil com o seu pai de cabeça, que é o seu orixá de cabeça. Consequentemente, com os orixás adjuntós, o da direita, o da esquerda, que estão ali, que são os auxiliares do pai de cabeça. E, consequentemente, todos os outros orixás que participam desta mesma coroa. Um preparo complexo, que envolve ervas, envolve águas, que seguem a vibração do orixá rei ou orixá rainha, do orixá pai ou mãe de cabeça. Então, são águas e ervas sagradas para nós umbandistas. Aquele pai ou mãe de cabeça, aquele rei ou rainha da cabeça, é aquele que acompanha o médium, trazendo seu filho ao máximo, seguindo critérios
rituais específicos. Ou seja, ele vai deixar o seu filho pronto para receber esta energia a mais próxima que ele pode oferecer ao seu filho. Mas por que a energia mais próxima que ele pode oferecer? Por ser um orixá, ele pode oferecer uma energia gigantesca, ao qual nós, seres ainda encarnados, seres humanos, não podemos suportar tal energia. Por isso que na Umbanda não se incorpora orixá. Na Umbanda não se incorpora esta energia, porque na Umbanda, orixá são as forças da natureza. Imaginem só, eu tenho como meu rei, como meu pai de cabeça, Oxóssi. Oxóssi, nas leis da Umbanda, são as forças das matas. Será que eu conseguiria suportar a força das matas? Não, meu corpo não está pronto para isso. Então, o orixá sim vai depositar em meu ori uma centelha, uma fagulha de sua energia. Aquilo que o meu corpo pode sentir, aquilo que o meu corpo pode aguentar, sustentar. E o orixá é tão belo, é tão amoroso, está tão perto de nós que ele sim sabe quanto nós conseguimos aguentar. Então, através do meu ori, passado pelo processo do Amaci, eu estou pronto para receber esta vibração do meu rei, do meu pai de cabeça. Neste ritual, nesta cerimônia de lavagem do ori, que é firmado o pai ou mãe de cabeça do médium. Agora, este médium passa a ser intitulado filho do orixá. Filho daquele orixá regente que rege a sua coroa. Ah, mas eu sou filho de... Vamos colocar aí. Eu sou filho de Oxóssi e de Iemanjá e de Nanã, tá? Então eu tenho Oxóssi de frente como meu pai, temos ali Nanã e Iemanjá como adjuntó. Perfeito, tá ótimo. Mas sabe que eu tenho uma afinidade maior com Nanã do que com Oxóssi? Isso pode? Sim, lógico que pode. Lógico que pode, é absolutamente normal. Afinal de contas, quantos de nós temos mais intimidade com um tio? Temos mais a proximidade com um padrinho do que com os nossos próprios pais? Quantos de nós não tem assim uma aproximação tão grande com o seu pai, mas tem aproximação com o seu tio, com a sua tia? Então é absolutamente normal. Você deixou de ser filho dele? Não, não. Você só tem um vínculo maior com o seu tio ou com a sua tia. Então, sim, você pode ter uma afinidade maior, você pode ter uma predisposição em se afinar, se
cooperar com o seu adjuntó. Não tem problema nenhum. E ó, um detalhe: o seu pai de cabeça, o seu rei de cabeça, jamais ficará triste. Em hipótese alguma, ele vai estar sempre ao seu lado, ele vai estar sempre te protegendo e sempre vai estar contente com você. Ou seja, dependendo dos seus atos. Este não é um ato que fará dele triste ou qualquer coisa no sentido. Para o Amaci, é necessário um recolhimento no roncó. Opa, peraí, temos mais uma palavra interessante, roncó. Roncó é uma palavra mais usada aí nas religiões de matrizes africanas, do Ifá, do Candomblé, né? Mas na Umbanda também se usa. No Candomblé se usa muito roncó, camarinha, né? Casa de santo. Roncó é um local aonde ele é sagrado, aonde se faz o repouso, aonde se faz uma meditação. No caso da Umbanda, pode ser feito no terreiro, pode ser feito em um outro ambiente. O que nós usamos é a esteira. A partir do momento que eu desloco a minha esteira do terreiro, eu posso levar o meu roncó, eu posso levar a minha camarinha, eu posso levar o meu local de preparação aonde eu quiser, desde que ele esteja energizado, higienizado para isso. Então, para ser feito o Amaci, é necessário o recolhimento neste roncó, aonde o médium é guardado, aonde ele é energizado, aonde ele é alimentado e cuidado pelo pai ou pela mãe no santo. Ele é cuidado com águas de fonte, com comidas dos orixás, e é no roncó onde se assenta as fitas na cabeça do médium coroando, representando as 7 linhas de Umbanda. E dentro dessas 7 linhas destacam-se Olorum, ou Oxalá, no caso Oxalá, né? Olorum, pai de todos, Oxalá, seu filho. Destaca-se primeiro Oxalá, depois o rei ou rainha, ou pai e mãe de cabeça, os adjuntós e, consequentemente, as outras linhas de Umbanda, perfazendo-se assim, então, as 7 linhas de Umbanda. O ato de se banhar, lavar a cabeça com o banho de descarrego, ou de energização, ou de firmeza, que é o caso deste Amaci específico para a coroação, só pode ser feito pelo pai ou pela mãe no santo. E aí, eu gostaria de deixar claro que muitos pais de santos, a maioria dos pais de santo, das mães de santo, são pessoas de extrema responsabilidade e competência. E elas fazem com amor, com prazer, com respeito ao seu filho no santo e aos orixás. Mas em contrapartida, nós encontramos alguns ditos sacerdotes, alguns que se intitulam sacerdotes de Umbanda,
mas de vez prestar um serviço, presta um desserviço à Umbanda, fazendo uso desta obrigação de pai e mãe de santo, se prevalecendo disso e usando este ato de lavagem do ori para satisfazer o seu próprio ego e muitas vezes levando estes filhos a uma decadência física e moral. Então, meu amigo, você que agora está ouvindo este depoimento deste humilde Pai no Santo que aqui vos fala, tome muito cuidado, muito cuidado. Existem muitos dirigentes sérios que levam a Umbanda com muita seriedade, mas existem também alguns que não levam com tanta seriedade assim. Cabe a nós, filhos no Santo, sabermos filtrar o que é melhor para nós. O Amaci, ele tem como finalidade despertar. O Amaci tem como finalidade acordar, aflorar no médium o que ainda está em repouso, o que ainda está dormente. O Amaci, ele tem como finalidade descarregar e trazer a paz ao chakra coronário, que é o grande centro receptor das energias espirituais. É o chakra coronário, o grande receptor espiritual e que entra em contato direto com o poder dos orixás. O ritual do Amaci é um momento de grande emoção. Desperta sentimentos que ainda o médium desconhece. Traz para o médium uma satisfação interna, uma alegria que não tem explicação de onde vem. É algo diferente, é algo inexplicável. Mesmo sendo um ritual lindo, um ritual emocionante, ele traz consigo grande representatividade. Ele deve ser realizado de livre e espontânea vontade do médium. O médium tem todo o direito de não querer participar do ritual de Amaci. Da mesma forma, o médium tem direito de não querer ou de não se achar pronto para a coroação. Para que seja feito a coroação e o ritual de Amaci, tem que haver uma espontânea vontade do médium. Sabe por quê? Porque se trata de um sacramento. E sacramento é indissolúvel. Isto mesmo, uma vez
participando do sacramento, ele passa a ser indissolúvel. Deverá ser realizado por amor, por respeito, por lealdade, comprometimento com a nossa Umbanda e com os orixás. Um comprometimento não com o Pai de Santo, não com a casa de Axé, mas sim com Olorum e todo o plano espiritual. O médium, ao passar pelo ritual de Amaci, perceberá as mudanças que ocorrerão em sua vida espiritual e em sua vida carnal. Mas as mudanças são muito grandes. Mesmo sendo mudanças grandes e perceptíveis, não influenciarão de forma alguma no livre-arbítrio do médium. Ou seja, sua cabeça é o seu juiz. Mesmo passando pelo processo de coroação, passando pelo ritual do Amaci, você, meu amigo médium, é responsável pelos seus atos. Tudo que você fizer, você responderá por ele. Não é o orixá, não é o guia, não é o mentor, não é a entidade. Os seus atos são de única e exclusiva responsabilidade sua. Ao passar pelo Amaci, o médium passa a criar uma ligação com o terreiro ao qual ele foi coroado. O terreiro por onde se fez o ritual do Amaci. E a este terreiro ele passa a ter uma maior fidelidade, uma maior dedicação. O terreiro passa a ser a sua casa, o seu ponto de apoio, o seu ponto de luz, o seu ponto de inspiração, o local aonde o médium vem cultuar o sagrado espiritual e também o sagrado, o reencontro com o sagrado carnal. Olha que interessante. Além do sagrado espiritual, o reencontro com o sagrado carnal. Mas quem é que ele vai reencontrar em carne? No terreiro. Ele vai reencontrar consigo mesmo. Ele vai reencontrar com ele. É um momento onde ele vai parar, aonde ele vai deixar os seus problemas do cotidiano para o lado de fora e vai fazer uma avaliação do que está fazendo com o seu próprio corpo, com a sua própria mente, com a sua vida. É lá no terreiro, muitas vezes no chão do terreiro, nos pés de Mamãe Oxum, ora iê, que nós vamos nos ajoelhar, que nós vamos pedir proteção. É nos pés de Pai Oxalá que nós vamos depositar os nossos problemas. Problemas que nós adquirimos nesta vida carnal. Então, é no chão do terreiro, é neste terreiro que lavou o meu ori, que firmou
o meu orixá de cabeça, que eu vou encontrar-me comigo mesmo. Vou dar este tempo para mim. Vou dedicar este tempo ao maior dos templos existente, o meu próprio coração. O ritual de firmeza espiritual, que nós chamamos de Amaci, ele aguça o nosso sexto sentido. Abre a mente para a aceitação do diferente, dos pensamentos diferentes que o meu irmão traz consigo. Abre os olhos para aquilo que nunca foi visto antes. Abre os ouvidos para as mensagens do além. Mas a boca e as atitudes, estas ficam por conta e responsabilidade de nós, os médiuns, não das entidades. A preparação do Amaci faz uso de águas e ervas específicas de cada orixá, produzindo um entrelaçamento das energias, abrindo os portais de conexão, facilitando a incorporação, pois durante o processo de incorporação, a energia do campo magnético ou a aura do médium passa a se conectar de forma sutil, mais intensa, com a energia do orixá, com a energia do mentor, do guia espiritual naquele momento, onde o médium permite o uso de suas faculdades físicas, como a voz e os movimentos corporais. Sim, somos nós que permitimos que as entidades usem os nossos movimentos. E isto chama-se educação mediúnica. É por este motivo que muitas vezes nós sentimos a presença de irmãos, de espíritos, em locais que não são próprios. E nós nos resguardamos o direito de não dar passagem. Meu irmão, caso você vá em uma outra casa, em um outro terreiro, e lá você sinta a presença da sua entidade, da entidade que lhe acompanha, do seu caboclo, do seu preto velho, e você não queira dar passagem, pode ter certeza, ele pode atuar, mostrar para você que está presente, mas não irá incorporar, porque ele respeita o seu livre-arbítrio. Ele respeita o dono da casa aonde ele faz sua morada. Então, não existe isso de, eu estava em tal lugar, incorporei no meio da rua, incorporei na balada. Não. Se isso está acontecendo, volta lá e vá conversar com o seu Pai no Santo.
você está desequilibrado. Você não aprendeu ainda. Você ainda não está pronto. O Amaci nos ajuda a afinar esta conexão. Se você não está pronto, não afine. Não afine, porque é pior. Então, nós sim temos o total controle deste corpo que reveste o nosso espírito. E nós fazemos dele e pedimos para que Deus, que Olorum, faça dele ferramenta para o uso das entidades. Mas este corpo pertence a nós. Então, nós temos que ter total equilíbrio. Nós temos que ter total direcionamento. Nós temos que ter todo o poder de sim colocarmos-nos à disposição em determinados momentos, não. É de nossa responsabilidade. Afinal de contas, estamos rodeados de espíritos. E não pensem que estamos rodeados apenas pelos nossos amigos mentores, os nossos guias espirituais. Estamos rodeados por irmãos que a todo momento tentam se comunicar conosco, muitas vezes até de forma hostil. Ao passar pelo ritual de Amaci, existem alguns cuidados básicos que são importantíssimos. Além dos rituais, além dos cuidados do preceito, né? Aqueles preceitos que nós já os conhecemos, existem alguns cuidados que temos que ter, já que o chakra coronário tende a estar mais exposto, mais receptivo e sensível às vibrações. Vamos dizer assim, em locais onde estejam sendo realizados reuniões, rituais, estudos, cultos religiosos, sacramentos, o Ori deve sempre estar coberto. Sempre. O Ori sempre coberto. Os médiuns do sexo masculino usarão o Equeté. Os médiuns do sexo feminino usarão o pano de cabeça. Porém, o Ori sempre resguardado. Não é permitido, em hipótese alguma, que se toque na cabeça do médium. O único que pode tocar na cabeça do médium, isso, se lhe for permitido, é o Pai ou a Mãe no Santo. Toda e qualquer pessoa que for tocar na cabeça do médium que passou pelo ritual de Amaci, pelo médium coroado, deverá previamente pedir permissão. E esta permissão, quem vai pedir
ela será pedida pelo filho ao pai de cabeça, ou seja, ao orixá regente. Vamos imaginar assim: vou cortar o meu cabelo. O cabeleireiro, a cabeleireira, terá que colocar a mão na minha cabeça. E agora? Não pode. Eu não vou mais cortar o cabelo? Não vou mais tingir o cabelo? Não, vou cortar o cabelo e vou tingir o cabelo. A cabeleireira, o cabeleireiro vão tocar na minha cabeça. Porém, outrora eu chegava lá e falava assim: Ô Lucas, Lucas é o nome do rapaz que corta meu cabelo. Ô Lucas, dá uma parada aqui, ó, em toda essa cabeleira. O Lucas chegava lá e cortava. Depois da coroação, depois do amaci, eu vou cortar o cabelo. Eu peço a permissão ao meu guia protetor, ao meu pai de cabeça, para que outro coloque a mão na minha cabeça, no meu ori, para que assim eu possa cortar o cabelo. Obrigado, meu pai. Pronto. Você só pensou. Pode ir tranquilamente cortar o seu cabelo, pintar o seu cabelo. Sentado na cadeira do cabeleireiro, você pode pensar, pedir a permissão. Está feito. Olha como Umbanda é simples, é descomplicada. Você não precisa nem falar em voz alta. Afinal de contas, o orixá, a entidade, ela está te escutando, ela está te ouvindo. Você muitas vezes não a ouve, mas ela ouve o seu pensamento. Cuidado com o que você pensa, hein? No dia da coroação, o ritual do amaci, ou em uma engira específica para a iniciação, se prepara o ambiente com defumação, pontos riscados e pontos cantados. Depois de iniciados os trabalhos, as cabeças dos médiuns são banhadas cuidadosamente com as águas e as ervas. E logo após, é coberta com um pano branco, em voltas, né? São feitas voltas ali, com aquele pano branco, à volta da cabeça, com o intuito mesmo de proteger o ori. E quem faz isso? São os padrinhos. Olha que bonito. Os padrinhos que os fazem, pois eles têm a permissão naquele momento de tocar em seu ori, pois é a bênção deles que está ajudando, está propiciando aquele momento de rara beleza. Durante todo esse processo, eles são acompanhados o tempo todo pelo padrinho. O amaci, a coroação, o padrinho está sempre ali, do lado. Os padrinhos encarnados e os respectivos orixás, guias, mentores dos padrinhos, até que sejam menos vulnerável a qualquer possibilidade de ataque de más energias. Então, o apadrinhamento serve para proteção. Enquanto o médium coroando está em processo de coroação, os seus padrinhos estão ali, vibrando por ele, protegendo o seu ori. Olha que lindo!
Os orixás, os guias, os mentores dos padrinhos estão com suas mãos postas, iluminando, protegendo, trazendo todo o escudo necessário para que nenhum espírito de baixo nível se aproxime do seu afilhado, evitando assim ataques de energias maléficas, nocivas e danosas. Em outras palavras, o Amaci visa facilitar a conexão entre o material e o imaterial. É através do poder das ervas e outros processos envolvidos nesse ritual que nos traz esta benesse de conexão do material com o imaterial, do médium com as forças da entidade do orixá. Na preparação do Amaci, o ponto mais importante, desde a manipulação das ervas, a preparação do espaço, a invocação das divindades e a energia, é a intenção, o foco, a concentração em um determinado pensamento, em uma determinada ideia. Quando na preparação as ervas para o Amaci, deve ter em mente a conexão esperada com o orixá específico daquelas folhas, o orixá específico daquele médium. O médium, membro da casa, quando coroado, passa a responder como filho da casa, pois ali, naquele solo sagrado, diante aquele congá, foi sacramentado a sua coroa através do Amaci. E ninguém, nenhum pai ou mãe no santo, nenhum sacerdote é capaz de alterar esta coroa, ou qualquer guia espiritual com quem os seus filhos trabalham. Uma vez você tendo o seu guia espiritual, ele permanecerá com você, mesmo que você mude de casa. Ele sempre estará com você. Não podemos esquecer que as entidades de cada médium se manifestará, e ela é definida muitas vezes antes mesmo do médium encarnar, de acordo com a sua missão e com a sua afinidade vibratória. Então, eu, André Luiz, tenho como meu companheiro o Pai Pedro. Migro para uma outra casa, lá eu vou estar sendo acompanhado por quem? Pelo Pai Pedro. Não existe essa mudança. Eu mudei para outra casa, agora eu recebo o Pai Chico. Não. Não. Ele vai sempre permanecer o mesmo. Esta relação que temos com os mentores não é algo que possa ser trocada conforme o gosto do filho ou o gosto do pai de santo.
Não, isto é perpétuo. Em muitos casos, esta relação foi construída ao longo de várias encarnações, criando este vínculo sólido e de grande proximidade. Pode reparar que as entidades que nos acompanham, nossa, elas são tão íntimas da gente. A gente sente ela tão próxima. Mas por que existe esta aproximação, esta intimidade conosco? Porque ela está há muito tempo conosco. Ela nos conhece antes de nós nos conhecermos como seres humanos. O processo mediúnico exige uma comunhão de valores, uma comunhão de valores e visão de mundo e energia pessoal. O que isso quer dizer? As coisas que a minha mente, que o meu ser acredita, tem que estar em consonância com as vibrações das minhas entidades. Olha que interessante. Muitas vezes eu falo para vocês que estão me ouvindo assim, antes de tomar qualquer atitude, qualquer pensamento, coloque-se no lugar do seu preto velho. O que ele faria? Tenha ele como exemplo. Então, os valores que o seu negro velho tem, procure seguir os mesmos valores. Faça essa comunhão com os valores dele e aí sim você será muito mais feliz. Afinal de contas, você terá uma visão mais ampla do mundo e sentirá muito mais próximo a energia espiritual. É possível incorporar uma entidade que não é de nossa coroa? Sim, é possível. Mas não é algo tão simples. Tem que haver uma necessidade muito grande. E geralmente essa necessidade não é do médium. Essa necessidade é do terreiro, que necessita daquela vibração e não do médium em questão. O médium empresta o seu corpo físico para esta ação humilde e de doação. Ah, mas o preto velho que me acompanha é o Pai Pedro. Eu posso ser incorporado pela mãe, pela avó Maria Conga ou pela Dona Maria Redonda? Posso, lógico que posso. Eu posso emprestar o meu aparelho, sem problema nenhum, com a permissão do Pai Pedro, que se afastará e dará esta possibilidade. A conexão vai ser fácil? Não. Vai ser muito mais fácil a minha conexão com a entidade que me acompanha. Afinal de contas, ela está comigo. Nós estamos afins. Mas por uma necessidade do terreiro, que precisa daquela entidade, mas não tem o médium, então a entidade, com toda humildade, baixa o seu padrão vibratório até o meu padrão. E aí há o acoplamento. Então, é possível sim
eu receber uma outra entidade que não seja da minha coroa. Porém, não existe a troca. Não existe a troca. É muito raro. É muito raro, é raríssimo haver uma mudança das entidades que o médium trabalha. As entidades é muito raro. E nunca do orixá regente. Quando ocorre esta mudança, quando ocorre esta situação raríssima, olha, em 40 anos de Umbanda eu vi apenas uma vez, uma única vez em 40 anos, eu vi em uma mãe de santo, que é mãe de santo há mais de 50 anos, a entidade foi trocada, foi substituída. Então existe sim essa possibilidade. Raríssima, mas sim, ocorre. Ocorre. E quando ocorre esta situação, sempre é por parte própria da espiritualidade, parte dela, e não do homem, não do médium. Ou o guia tinha uma missão temporária com aquele filho, com aquele médium, ou, por exemplo, apenas estava presente para o seu desenvolvimento. Ele foi chamado apenas para desenvolvê-lo, fazer o seu desenvolvimento mediúnico. Ou ele, aquela entidade, precisa reencarnar, que foi o caso que eu participei, que eu vi. E foi assim um ato lindo, singelo, mas de uma tristeza para nós que estávamos acostumados com aquela entidade ali. Mas para ele não. Para ele foi um ato de evolução. Ele precisou reencarnar. Então ele teve que se afastar. Ou houve necessidade desse afastamento. Existe também essa possibilidade. A entidade ter que se afastar. Olha isso. Existe a possibilidade da entidade se afastar devido às más escolhas e condutas de seu protegido. Ué, mas a entidade não está ali para me ajudar? Sim, ela está ali para te ajudar, mas ela não manda no seu livre-arbítrio. Ela está ali para te orientar, para te mostrar o caminho, mas quem caminha é você. Então, a entidade pode sim ter que se afastar pelas más escolhas e más condutas de seu protegido. Nunca pela determinação de um encarnado. Nunca. Quando há, é por determinação espiritual. O que cabe ao Pai, à Mãe no Santo, é referente apenas ao material. Como, por exemplo, organização de calendário das engiras, estabelecimento das linhas de trabalho do dia, reservando as viradas, né? Quem é umbandista sabe muito bem que de vez em quando pinta uma virada, não estava aquilo prescrito naquele dia, previsto naquele dia, mas houve necessidade, então há a virada. Porém, se o médium incorpora o caboclo pena branca, o caboclo tupinambá, a cabocla jupiara, não está nas mãos do dirigente. Quem vai falar o nome, quem vai mostrar quem ele ou é a entidade e não o dirigente. O dirigente sabe o nome da entidade. Geralmente a entidade vem e nos conta antes mesmo. E nós vamos sair falando por aí? Não vamos não. Não vamos não. Exceto se a entidade pede.
se ela permite. Mas é algo que a gente nem pergunta. Se ela permitir, ela vai dizer que permite. Caso contrário, nós, zíper na boca. Fica só aguardando. E muitas vezes o médium chega para o Pai de Santo e fala: nossa, sonhei com o caboclo pena branca. É mesmo? Poxa vida, é bom, isso é bom. Nossa, sonhei com pena roxa. É bom, é bom, é bom. Ah, será que ele é o meu caboclo? Não sei não. Aí tem que ver com ele. O Pai no Santo já está sabendo, mas ele não tem a autorização de falar. Olha que interessante. Aí passa um tempo, a entidade vem, dá o seu nome, risca o seu ponto, e o médium fala: ai, tá vendo? É o pena branca mesmo, então é o pena roxa mesmo. O Pai de Santo fala: pois então, O senhor sabia? Sabia. E não me falou nada, por quê? Porque não é permitido, não foi permitido, né? Então, muitas vezes, o Pai no Santo, ele até sabe, mas não é função dele fazer isso. Mesmo porque, para evitar o animismo, para evitar mistificações, o que é pior ainda. Sempre temos que ter em mente que o desenvolvimento mediúnico é um processo natural e que falangeiros se apresentarão. O que isso representa? Em uma casa pode ter 2 Exus tranca-rua das almas? Sim. Pode ter 3? Sim. 4, 5? Sim. Pode ter 2 Pombagiras Maria Padilha? Sim. Ué, mas se ele está incorporado em mim, como é que ele pode estar incorporado no outro? Não, eles são falangeiros. O que é isso? Quem é professor sabe. Olha que interessante. Olha que interessante. O que são falangeiros? São agrupamentos. Tá? Então, quem é professor, se fala assim, está na sala dos professores, fala assim: você vai dar aula onde? Eu vou no 6º A. Você encontra o menino no corredor, você fala: de que série que você é? Sou do 6º A. O outro também é do 6º A. O outro também. Tem 30 do 6º A. Eles são falangeiros. Eles são alunos do 6º A. É a mesma coisa os falangeiros da Umbanda. Aquele espírito que se apresenta como caboclo pena branca, ele é falangeiro de pena branca. Então, junto com ele, existem outros, uma infinidade de espíritos que carregam este nome. Muitas vezes esse espírito nunca foi índio, nunca foi caboclo, quiçá viu uma pena branca, quiçá viu uma pena em sua vida terrena, mas por afinidade ele acaba optando por esse arquétipo da linha de pena branca, porque ele trabalha nas irradiações de pena branca, de Oxalá, enfim, aí tem todo um estudo. Então, este processo natural de mediunidade é o que vai nos conciliar com os falangeiros. Então eu posso sim ter mais de uma entidade com o mesmo nome no terreiro, assim como tem no nosso. Ok? Sempre os falangeiros vêm trazer o seu axé, os seus ensinamentos, sua bondade, com amor. Vem trazer toda essa benesse com humildade. Vem trazer com seriedade. Vem trazer com a seriedade, assim como a Umbanda o é. Meus irmãos,
Já sabem, né? A Umbanda é uma religião séria para pessoas sérias. Fiquem na paz de Oxalá. Nos encontramos no nosso próximo podcast. Axé. Tenham uma semana abençoada. Filho, se isso você precisar, é só pensar na vovó, que ela tem que te ajudar. Pensa numa estrada longa de fio, lá no seu Jacutá, e numa casinha branca de fio, que a vovó tá lá, sentada num banquinho tosco de fio, com a sua rosário na mão. Pensa na vovó Maria Redonda, fazendo oração. Pensa na vovó Maria Redonda, fazendo oração. Filho, se isso você precisar, é só pensar na vovó, que ela tem que te ajudar. Filho, se isso você precisar, é só pensar na vovó, que ela tem que te ajudar. Pensa numa estrada longa de fio, lá no seu Jacutá, e numa casinha branca de fio, que a vovó tá lá, sentada num banquinho tosco de fio, com a sua rosário na mão.